Amém, irmãos? A paz do Senhor? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém. Estão falando lá no fundinho, mas vamos nos pôr em pé no jantar hoje. Feche seus olhos. Respira bem fundo. Procure não pensar em nada. Somente naquele que pode nos salvar. Senhor, aqui estamos, papai, mais uma noite. Saímos das nossas casas, dos nossos lares, alguns pegou estrada para vir, outros aqui dentro da cidade mesmo. E aqui estamos então, Senhor, na Tua presença, para Te louvar, Te agradecer, escutar da Tua palavra, aprender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Então, Senhor, obrigado, como eu gosto de dizer, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta casa que o Senhor preparou com tanto carinho para nós. Muito obrigado mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoe, ó Pai, pelos nossos pecados, nossos erros, nossos desejos errados, pecaminosos, Senhor, nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. Libera mesmo sobre nós o Teu perdão, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E é por este nome, o nome poderoso, o nome grandioso, glorioso, o nome do Senhor Jesus, que eu ordeno a você agora, Satanás, em nome de Jesus, pega tudo que é teu, solta tudo que é nosso e bate a retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Senhor, envia agora, Senhor, um exército de anjos, ó Pai, anjos faxineiros, Senhor, e faz uma varredura, ó Pai, tanto aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na cidade, na prefeitura, nos hospitais, asilo, faz uma varredura, Senhor, e retira mesmo todo vestígio, toda semente de Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, e uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar um pouquinho. Ô Su, põe para mim Marcos 8, 36 e 37. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, eterna? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Vou contar 2 casos que aconteceram esta semana, lá em Abateá, separadamente, depois eu vou juntar os 2, para vocês entenderem. Ontem à noite, acho que vários estão sabendo aí, saiu um noticiário que alguém ganhou 19 milhões e pouco, sorteado saiu na lotérica de Abateá. Só que ainda não identificaram a pessoa, se é de Abateá ou é de fora. Mas tem um ganhador pela lotérica de Abateá de 19 milhões e pouco. Está maior bafafá, só se fala nisso. Pois não era nem 9 horas da manhã, eu vim aqui no Detran hoje, o pessoal do Detran já me perguntando se era eu que tinha ganhado. Glória a Deus, nem jogo nisso, né? Mas... E lá em Abateá só se fala nisso hoje. Tá, vamos deixar essa de lado. Segunda-feira, morreu lá em Abateá, uma conhecida nossa, muita amizade com ela também. Até acho que uns 15, 20 dias atrás agora, ela esteve lá no meu escritório. Nossa, conversava, dava risada, nossa, e em setembro ela descobriu que estava com câncer.
estava com os nódulos no seio, acho que na axila, e começou o tratamento. Então, até no dia que no primeira quimioterapia dela, que foi em outubro, ela me mandou o vídeo dela cortando cabelo, me mandou, até hoje, mostrei para... não tinha mostrado para a Raquel, não. Ela estava vendo a foto dela hoje, que ela me mandou, em outubro, que ela rapou a cabeça também, né? E até um dia, acho que foi em novembro ou dezembro, não lembro, eu esqueci meu cartão lá na recepção onde faz quimioterapia. Eu sabia que ela ia lá, eu pedi para ela trazer, daí eu fui na casa dela buscar, e daí eu conversando lá com ela, né, e falando para ela, toma cuidado com o teu psicológico, né, pensa positivo, tal. Aí ela começou a contar, até ela chorou lá, e trouxe uma palavra para ela no dia, né, Deus, tal. Por fim, ela estava muito alegre, pensando positivo, tudo, e agora, por fim, acho que na quarta quimioterapia, atacou o fígado dela, ficou alguns dias internado na UTI e veio a falecer. Aí eu fui no velório dela terça-feira, aí do lado do marido dela, olhando para ela assim, né, veio o pensamento, né, será que ela foi salva? Onde será que ela vai? Ou foi? Será que ela teve salvação? Fiquei olhando para ela assim, que ela está bem diferente, roxa, né, porque ela foi entubada. E conversei um pouquinho com o marido dela lá, tal, né? Tá. Agora juntando 19 milhões e com essa moça, uma moça, 41 anos, que morreu. Supondo que o marido dela tivesse ganhado esses 19 milhões, os 19 milhões compraria a vida dela novamente? Trazia ela de volta ou compraria a salvação dela? Não. Se ela ainda tivesse com vida e ele tivesse ganhado os 19 milhões, e chegou a hora dela, não adianta. Se ele soubesse ali, a gente não sabe, mas vamos pôr aqui, ela vai para o inferno. Os 19 milhões, ele chegaria lá, compraria a salvação? Não. Então, irmãos, como nós lemos lá, volta no 36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Depois que morreu, acabou. Então a gente tem que dar prioridade nas coisas de Deus. Muitas vezes a gente larga de vir no culto para ir numa festa, né? Ou até mesmo trabalhar. Hoje eu não vou na igreja, não, que eu vou adiantar aqui, vou adiantar esse serviço, porque isso que vai me dar dinheiro. Deixa o dinheiro de lado, irmãos, porque o dinheiro não vai te trazer a salvação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Sim, temos que trabalhar, temos que buscar dinheiro, sim. Dinheiro traz felicidade? Não 100%, mas ajuda. Porque o que adianta você ganhar 19 milhões e amanhã você está num caixão sem salvação? Então, irmãos, se dediquem mais, busquem mais, dê prioridade às coisas de Deus. Sim, algum dia, hoje infelizmente vai acontecer, não vou poder ir no culto, pede até perdão para Deus, né? E tem momentos que a gente tem que faltar, né? Mas Deus conhece o nosso coração, né? Então tem momentos, sim, a gente pode faltar no culto? Pode, mas conversa com Deus, porque Deus conhece o motivo que você vai faltar. Muita gente fala, não pode faltar, mas a pessoa fala, você não conhece o meu problema tal. Nem quero, né? Se conserte com Deus, explica para Deus, porque é Deus quem vai te cobrar o amanhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus tem feito coisas na nossa vida que dinheiro não paga, né? Mas nós vamos falar de dinheiro hoje, tá? Diga comigo, tem coisas que o dinheiro não compra.
Dinheiro, vou falar sobre dinheiro hoje, tá? Deus, Ele quer que nós sejamos mordomos dEle, administradores fiéis dEle. Então, quando Deus Ele criou o céu, a terra, Ele disse para o homem, sujeitai e dominai. Quer dizer, Deus deu para o homem a própria aparência dEle e o poder e a habilidade para administrar, para dominar, para administrar. E Deus disse para Adão, né, que Adão tinha que cuidar do seu jardim. Diga comigo, cuidar do jardim. Imagina que o jardim é a sua vida. Então, né, se você tem uma casa bem arrumada, aquela casa é seu jardim. Se for uma casa mal arrumada, é seu jardim do mesmo jeito. O teu corpo é o seu jardim. Se o teu corpo estiver desarrumado, maltratado, né, vai ser o seu jardim do mesmo jeito. Então, Deus falou para o homem assim, né, para o homem cultivar e guardar o jardim dele. Então, o nosso relacionamento é o nosso jardim, o nosso trabalho é o nosso jardim, e nós somos o jardineiro. Então, tem muitas coisas que você tem que fazer comparação para você compreender. Por exemplo, né? Amanhã eu vou trabalhar na loja. Um dos propósitos principais de eu ir lá trabalhar naquela loja, de você trabalhar no seu trabalho, é transformar aquilo num jardim gostoso de se estar, de se viver, né? De se morar. Então, eu vou dar fazer umas pregação aqui para vocês. Eu vou usar, né, como base, é um livrinho, umas aulinhas de finança, né, que eu dava na escola dominical, quando eu dava aula dominical para jovens. Todos os jovens, né, que eu dei aula de escola dominical, um por um, hoje tem finança saudável, mas muito saudável. Todos eles, a maioria deles tem uma certa prosperidade, né? Todos eles têm uma finança top, bem saudável. Todos eles juntam dinheiro, compraram casa, tem seu carro, um por um. Podia até citar o nome aqui das pessoas. E por que nós temos que aprender sobre finanças? Porque a Bíblia, ela fala... Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro e de administração, de finanças, do que de salvação? Quem sabia disso? Né? A Bíblia fala muito mais sobre administrar dinheiro do que de salvação. A Bíblia, ela ensina nós como administrar. Agora, olha a obra do diabo. Nós crescemos e ninguém ensinou sobre administrar finança para nós. E nós estamos fazendo a mesma coisa com nossos filhos. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Né? Quem aqui está ensinando o seu filho a ganhar dinheiro e viver com o dinheiro que ganha e fazer e praticar a economia? Quem está fazendo isso? Com o teu filho que passa de 6 anos de idade. Você está fazendo, filho? Glória a Deus. Então, olha bem, a primeira coisa, a gente tem que pegar, fazer o filho da gente trabalhar em casa. Você tem que dar uma mesada para ele e doutrinar ele como ele vai lidar com aquele dinheiro. Eu vi o testemunho do Cash Luna. O Cash Luna falou assim, tudo que eu prosperei foi porque quando a minha mãe começou a me recompensar pela tarefa que eu fazia em casa, ela me dava o dinheiro, aí ela me ensinava como é que eu ia gastar aquele dinheiro. Então ela fazia ele dar o dízimo, a oferta, tirar a reserva e guardar. E o restante ele tinha que fazer um planejamento para poder viver e gastar aquele dinheiro. Então aquele menino desde pequeno ele aprendeu a ganhar, e aí ele cresceu, né, se tornou pastor, empresário, e hoje tudo que ele põe a mão é tudo estrondoso. Você vê a igreja dele assim, ela some de vista dentro. É das igrejas maiores do mundo, né?
Então, por quê? Porque o princípio de você administrar uma merrequinha que você ganha, é o mesmo princípio de administrar milhões. Então nós precisamos aprender isso, tá? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês hoje é o seguinte. Então na igreja, ontem eu tive uma reuniãozinha com o Dorival, com a Raquel, e nós vamos ter que, por exemplo assim, ajudar as pessoas que precisam, né? Só que as pessoas que precisam, elas têm que entender uma coisa: a igreja não ajuda com dinheiro. Nós já temos experiência. Dar dinheiro para as pessoas é a pior coisa que você faz. O que você pode ajudar a pessoa é não deixá-la passar fome. Pegaram? É não deixar ela ficar sem roupa. É não deixar ela ficar sem um lugar para ela dormir. É assim que se ajuda a pessoa. Agora vamos dar um exemplo. Deus, quando Ele criou a finança, então a má administração do seu dinheiro vai trazer as suas consequências. Diga comigo, a má administração vai trazer as suas consequências. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que quando a gente vai ajudar alguém, ou quando você vai receber ajuda de alguém, o mais importante é que você vai receber uma cobertura. Mas, por exemplo, você estourou o teu cartão, você comprou fiado, você fez uma dívida, o que você vai perder? É só o dinheiro? Vamos, gente, fala bem alto. Fala de novo, bem alto. O nome. E você sabia que se você perder o teu nome, você tiver uma oportunidade de comprar uma casa própria, né, do governo, dançou. Se você perder o teu nome, passar um bonde, ao qual, né, Deus vai te presentear com algo, você dançou. Todas as vezes que Deus me abençoou financeiramente, me abençoou de modo sobrenatural. Só que se eu não tivesse nome, eu tinha perdido todas as bênçãos e oportunidades de quando Deus me abençoa. Então a coisa mais importante, né, quando você fala assim, ó, eu quero prosperar em Deus, a própria palavra de Deus fala que o bom nome vale mais do que ouro e prata. Então você tem que conservar teu nome. Primeira coisa que você tem que entender: o teu nome vale mais do que tudo. Então, por causa disso, você nunca pode comprar algo quando você não tem. Hein, Raquel? Se você não tem dinheiro, você não compra. Não compra. Querido, eu acabei de contratar uma pessoa. Ela fez a conta do que ela ia ganhar e já gastou tudo. Gastou tudo. E tudo com coisa de necessidade. Só que todas aquela coisa de necessidade, se ela fosse humilde, ela chegava na gente e falava assim: pastor, dá uma cesta básica para mim? Quem que vai negar uma cesta básica? Qual igreja que vai negar, Raquel? Nenhuma. Se ele pegasse, em vez de comprar um negócio lá que ele precisasse, ele chegasse numa pessoa e falasse assim, ó, vamos dar um exemplo, a pessoa não tem um fogão dentro de casa. Fala na igreja aqui, igreja, alguém tem um fogão para me dar? Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Alguém tem um fogão em casa que ainda tem condições de uso que pode doar para alguém aqui? Levanta a mão, quem tem? Ó, 1, 2, eu também tenho um. Quem mais tem? A irmã tem. Esse aqui também tem. Você viu? Você ganha 5 fogão. Se alguém aqui precisar de uma geladeira, olha lá, ó. É lógico que você vai pegar uma geladeira velha, mas você, o que não vai deixar a pessoa pedir na igreja? O quê? Orgulho. Então a primeira coisa, se a pessoa quiser prosperar, ela não pode ter orgulho. O orgulhoso, querido, ele não toma decisão inteligente.
Ele pega, vai lá no banco, abre uma conta, dá um jeitinho de pegar um cartão de crédito, vai lá na Pernambucana e uma geladeira em 10 pagamentos, um fogão em 12 pagamentos. Ele não tem dinheiro, ele não ganhou ainda, mas ele vai lá e faz. Alguém tem que te falar, querido. Alguém tem que te falar. A geração de hoje é assim, ó, vamos dar um exemplo. Você fala assim, não, nós não temos dinheiro para pagar o aluguel. Mas você olha a roupa da pessoa, você fala assim, ó, se tivesse economizado roupa, ia dar para pagar aluguel. A pessoa anda, querido, com camisa, calça e coisa assim, que comprou lá em 4, 5 pagamentos. Nem sei se pagou, né, também, né, mas... Faz tudo errado. Por quê? Porque não foi ensinado desde pequeno. E depois foi, quando pega um dinheirinho, o tal do orgulho que dirige a vida dele. Não a razão. Não foi educado. Pegaram? Se você pegar aqui, ó, quem aqui no nosso meio aqui tem a casa maior? Quem aqui tem a melhor casa? Vamos, gente, fala, dá um chute aí. Pastor, né? Quem mais tem a melhor casa depois do pastor? O Dimar. Dimar, quanto você gasta de energia na sua casa? Agora estou gastando R$70. Mas sem energia solar, quanto você gastaria? Antes de eu pôr, estava dando R$400. R$400. O Edmar é mais pobre do que o pastor, mais rico? Hã? Então, o pastor, né? O pastor em casa, quanto veio, Rose? 400, 500 reais. Ó, mas porque, sabe quantos ar-condicionados eu tenho em casa? Eu tenho 6. 6 ar-condicionados. Eu tenho um freezer e 2 geladeiras. Tá? Agora vai entrar o frio. A nossa energia cai para R$280. Quanto nós gasta de água? Deixa eu perguntar para mim. Quanto você gasta de água na sua casa? 120. 120. Quanto nós gasta, Rose? Quanto deu esse mês? 57. Mas de água? Você sabe por que dá 57? Porque nós dá doação para o asilo que vem no talão de água. Aí eu tenho certeza, Dorival e a Raquel vai na casa das pessoas, né, para poder visitar. E eu pergunto para eles, quanto que eles gastam de água e de luz? A maioria deles gasta mais do que eu e o pastor Edmar. E às vezes a casa não tem nem 100 metros, né? É ou não é, Dorival, Raquel? Então, você sabe por que eu estou falando isso? Porque pobreza é um espírito. Quando Jesus ele fala assim, vocês não sabem que espíritos são, é por causa, esse espírito é uma educação, é um modo de pensar. Então, se você não gostar de ser tratado na palavra, que gostar de apanhar mesmo na palavra, e gostar de querer mudar e admitir, se você perguntar para minha esposa o que eu mais falo, eu falo assim, eu sou um pobre desgraçado mesmo. Primeira coisa que o pobre não gosta é de te chamar de pobre. E a primeira coisa que você tem que aprender, querido, para você sair de uma situação é admitir que você está nela. É um assunto. Aí vem o desgraçado da pessoa que não quer entender, ele fala assim para a gente, não, mas Jesus disse que eu sou rico. É outro assunto. O pastor está falando do procedimento que você tem que ter para depois tomar outra posição. Porque se você não tiver esse procedimento, quem entra na outra posição é o orgulho, não vai dar certo. Não vai dar certo. A pessoa gosta de pular fase.
pessoa tem que entender que ela é a bosta da bosta, da bosta, da bosta, da bosta, da bosta do vermezinho de Jacó. Ele não é o vermezinho de Jacó. Aí na hora que a pessoa fala assim, eu sou tudo isso e mais um pouco, aí ela fala assim, agora então deixa eu ver o que Jesus tem para me oferecer. Aí Jesus vai falar que te ama, que em Jesus você tem tudo, que você... Aí que ele vai começar a falar assim, esse Jesus é demais, por quê? Porque ele me ama, porque eu sou pobre, necessitado, pecador, eu sou uma nhaca, né? Mas esse Jesus, né, é tudo para mim. Aí a Bíblia bem fala, né? Nós somos tudo isso que nós queremos ser em Cristo Jesus. A humildade tem que continuar, porque nós continuamos ainda aquele pobre necessitado, mas cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Então as pessoas confundem as coisas, elas não sabem, elas já querem ser aquilo que Deus está falando, mas ela não viu que aquela posição, né, do velho homem, né? Só está querendo tirar proveito daquilo de Jesus para ser mais alimentado ainda. Então não pode. Então, querido, olha bem, uma coisa que nós temos que entender. O dinheiro, ele é um presente de Deus. Diga comigo, um presente de Deus. Só que não é só o dinheiro que é presente. A coisa mais preciosa que Deus nos deu foi o tempo, talento, habilidade, a vida. E o dinheiro também, o dinheiro, por quê? Porque o dinheiro, ele determina muitas coisas na nossa vida. Então, querido, olha bem, a gente tem que criar uma consciência que você não pode confiar no dinheiro, para você depois saber, entende? Que o dinheiro tem o seu lugar, mas você não pode se apoiar nele, por causa disso que o pastor contou agora há pouco. Ó, primeira coisa que está nesse livrinho aqui, ó. Olha bem. Seu dinheiro, um presente de Deus. Aí fala assim, a crise econômica em 1929 foi a época trágica para muitas pessoas. Eu não vou ler aqui, mas vou te explicar. 1929, o povo dos Estados Unidos estavam prosperando de vento em popa. Aí o que a turma fazia? Emprestava dinheiro, vendia suas casas, suas fazendas e investia tudo na Bolsa de Valores. Porque ganhava muito dinheiro na Bolsa de Valores. É mais ou menos o que está acontecendo hoje também. Então vou contar uma coisa que aconteceu aqui na nossa cidade. Fizeram um negócio aí, começaram a visitar, né? Acho que a maioria de vocês recebeu visita de uma pessoa falando que se você depositasse um dinheiro lá, né, de um dia para o outro, você chegava a ganhar 5%, 10%. E teve freguês lá na nossa loja, lá que vendeu carro. Teve outra, gente, foi o gerente de banco, foi lá, o que foi de cliente de banco que foi lá, fez empréstimo e colocou tudo lá, né, naquele negócio lá, e era uma pirâmide. E foram lá na loja, querido, quase me convenceram. Né? Teve empresário aqui em Bandeirantes que colocou 1 milhão na época. E sabe o que aconteceu? Perderam tudo. E o cara, já pensou, o cara pegou, né? Foi lá no banco, financiou, usou todo o crédito que ele tinha, tirou um dinheirão, colocou lá, e agora ficou com a prestação do banco para pagar. Então foi isso que aconteceu em 1929. O povo americano, tudo do dia para a noite, ficaram pobres, endividados, e muitos deles se mataram. E isso ensina uma lição para nós. Que nós não podemos confiar na riqueza, não podemos confiar na prosperidade. Nós temos que colocar isso, né, bem claro na nossa mente. Quando você está aprendendo sobre finanças, sobre as bênçãos de Deus, sobre juntar tesouro no céu, sobre como lidar, você primeiro tem que colocar as coisas no seu lugar.
Aí, olha bem. Olha bem. Você, como seguidor de Cristo, tem que aprender a fazer com que o dinheiro seja o seu servo e nunca o seu senhor. Deus abençoou com algo muito mais do que dinheiro. Deus abençoou com talento, finanças. Você deve ser administrador bom, fiel de tudo que Ele te deu. Você precisa usar coisas para que aumentem e deem fruto para o reino de Deus. Você deve aprender princípios bíblicos para ser sábio na administração do dinheiro. Precisa aprender a ganhá-lo. Diga comigo, eu preciso aprender a ganhá-lo. Diga comigo, investi-lo. Dar. Fala, economizar. Muito importante como ajudar a financiar o reino de Deus com o seu dinheiro, além da sábia distribuição de ofertas para ajudar os necessitados. Então, uma das coisas que nós temos que entender é isso. O dinheiro é muito importante, por quê? Não é para poder eu ficar confiando nele, fazendo essas besteiras. Mas ele é importante, para quê? Para dizimar. Você sabe quando Deus me abençoou, um dos princípios que eu tinha no coração, que eu orava, lutava e jejuava por isso, eu falava assim para Deus, eu falei, Deus, eu não quero ser um dizimista qualquer. Eu quero ser o dizimista que faz diferença na igreja. E eu falava para Deus assim, eu quero, Deus, que o meu dízimo já sustente toda a igreja que eu for membro. Né? E você sabe, querido, que a minha oração, a proposta que eu fazia para Deus, né? E eu mudei, eu sou outro cara hoje, mas na época era de coração mesmo, né? Eu não sei se hoje eu tenho o mesmo coração. Pode ser que eu piorei, pode ser que eu esteja em outra dimensão. Mas eu lembro, né, querido, que essa era a minha paixão. E não demorou. Depois que Deus começou a me prosperar, né? Qualquer igreja que eu entrar, é perigoso o meu dízimo sustentar toda a igreja. Então, as minhas orações foram ouvidas. Por quê? Porque a motivação, ela tem que bater com o coração de Deus. Diga comigo, a minha motivação precisa bater com a de Deus. Fala aí. Outra coisa, eu passei muito tempo da minha vida que meus filhos vinham pedir as coisas para mim e eu não podia comprar. Talvez se eu fosse um outro cara, eu iria comprar. Eu iria comprar fiado, eu ia emprestar dinheiro, e eu ia comprar. Porque algumas vezes meus filhos eram pequenos e chegaram em mim e pediam para mim. E eles pediam de uma maneira, pai, mas se o senhor não puder, não tem problema, pai. E aquilo fazia eu chorar. Eu falava, sabe o que eu falava para Deus? Eu falava, Deus, eu falei assim, o problema é que eu não posso. Eu podia comprar fiado. Eu podia, né, fazer, mas não dava, gente. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que aprender a passar vontade. A pessoa, ela tem que saber que para ela juntar dinheiro, ela vai ter que passar vontade e vai ter que superar algumas necessidades. Aí como é que uma pessoa que anda com roupa bonita e cara, entende? Mas não tem nenhuma casa para morar, mas não aguenta, vai lá e compra aquela roupa cara, mas não tem uma casa para morar. Aí a pessoa pensa que vai ser fácil ela prosperar desse jeito. Alguns podem conseguir.
Então, olha bem para vocês entenderem. Se vocês pegar conversar com a Rosa ali, tem história. Toda a nossa vida tem história. E tem história até hoje. Vocês podem falar assim, o pastor está bem agora, tá? Mas vai viver o que eu vivo. Eu duvido se alguém aguenta a pressão que eu aguento o dia todo. Porque uma coisa, querido, é você trabalhar, outra coisa é você ser responsável. E passa vontade. A gente não passa só vontade, querido, para poder você administrar dinheiro, riqueza que Deus põe na mão da gente. A gente não passa só vontade de comprar as coisas. A gente, querido, passa vontade até não consegue fazer nem as necessidades. Tem dia, gente, desculpa a palavra, mas tem dia que eu não consigo cagar. Falta de tempo. Vocês dão risada? Então, vocês pensam assim que prosperar é só... Estou construindo o prédio ali, o Paulo é testemunha. Eu chego a ficar mês sem ir lá porque não tem tempo. Não tem tempo. E outra coisa, e uma das coisas que faz eu não ter tempo é a igreja. É a igreja. Por quê? Porque eu tenho que ter prioridade. Então você fala assim, mas pastor, o senhor não sabe da minha vida. Eu falei, querido, a história, entende? A história é a mesma, só que tem aqueles que vão para o pau, aprendem e praticam, né? Esse livrinho aqui, eu comi ele, eu dei aula dele mais de 500 vezes, eu acho. Esse coisinha aqui, entenderam? Por quê? Porque tem que ser do jeito de Deus, querido. Agora você fala assim, pastor, mas você é feliz? Sou. Sou por quê? Vocês podem achar que eu sou ruim, sou brabo, né? Mas alguém consegue ser cheio do Espírito Santo assim, mesmo sendo violento e trabalhador? A gente tem que aprender, querido, que tem princípios para se cumprir. A primeira coisa que a gente tem que aprender, se eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço o seguinte, eu estou colhendo o que eu plantei. A primeira coisa que o pobre faz, ele arruma uma desculpa e um culpado. Ele vai culpar o patrão, primeira coisa, ele só culpa quem não devia. Ele ganha pouco, mas quem que paga? O patrão. Então, ele vai culpar o patrão, ele vai culpar o pastor, ele vai culpar a igreja. E se ele for um pouquinho menor, né, for de casa, igual os seus filhos, ele vai culpar o pai e a mãe. E se a coisa não vai bem lá na escola, ele culpa o professor. Pronto, está estabelecido o demônio da pobreza na vida da pessoa. Porque ele está arrumando o culpado. A primeira princípio que eu aprendi que estava tudo errado no meu trabalho, foi um dia que nós assistimos um vidinho lá, que eu comecei a pôr até no ministério, que chama assim, assuma-se responsabilidade. Ponharam um bichinho lá, que o cara ia trabalhar lá, e tinha um pequeno incêndio, né, começando, um foguinho ali. E o cara passou lá, mas ninguém vai olhar isso aí, e um foi jogando para o outro, daqui a pouco o prédio está tudo pegando fogo. Até que eles resolveram, né? Vamos apagar esse fogo? Vamos. Aí se juntaram todo mundo, cada um pegou um balde e foram lutando contra aquele incêndio e apagaram o fogo. Então a primeira coisa, se o primeiro que viu o fogo tivesse ido lá apagar, não ia ter prejuízo nenhum. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente coloca a culpa em alguém. Você vem aqui na igreja, né? Você fala assim, poxa, não limparam o salão hoje. E você sai falando, né? Não limparam o salão, o que você está fazendo? Você está arrumando culpado. O que
que você tem que falar? Precisa limpar esse salão, né? Então, se você não consegue limpar sozinho, irmão, vamos limpar o salão da igreja? Está feio o salão lá, né? Mas não, a gente prefere transferir a culpa. E eu tenho esse defeito até hoje, o que eu transfiro de culpa não está escrito. E você sabe uma das coisas que a gente tem que aprender? É assim, se você for ruim, não quer dizer que você vai mudar. Só que olha bem, se você não ganha dinheiro, fala assim, eu não sei ganhar dinheiro, fala aí. Assumiu, eu não sei ganhar dinheiro. Agora, você pode tomar outra decisão, mas se você não admitir que você não ganha dinheiro, a decisão que você tomar não vai dar certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Eu não sei fazer isso. Na hora que você não sabe, você pode falar, alguém pode me ensinar? Mas se você não falar que não sabe, você fala assim, mas não dá, isso é difícil. Quer dizer, você está rumando uma... Querido, rumar uma desculpa e transferir a culpa tem muita diferença? Tem? Nenhuma. Se você der uma desculpa... Não, pastor, sabe por que a gente não prospera? É o Lula. Essa cidade não tem prefeito que... Então, olha bem, eu vou fazer uma pergunta para você. Vai dar certo? Vai, gente? Ó, uma coisa. Quando Deus vai ensinar a gente a administrar riqueza, eu estou jogando bastante coisa aqui para deixar vocês curiosos, tá? Porque nós vamos ficar uns dias falando sobre isso. Olha bem, quando você vai mexer com dinheiro, eu estava falando hoje para a Rose, lá em casa, que eu falei para ela que eu ia falar de dinheiro hoje, né? A Rose falou, vê o jeito que você fala, hein? Porque você fica falando que os outros é pobre, se ofende. Eu falei, querida, mas alguém tem que falar para eles, porque eles não estão vendo. Então tem bastante defeito de pobre que você vai analisar que você é pobre. Eu vou dar um exemplo, né? O pobre é espaçoso. Diga comigo, pobre é espaçoso. Então quando você vê que você é espaçoso, fala assim, eu sou pobre. Porque daí você vai pegar, né, e vai falar assim, mas eu não quero permanecer pobre, então eu vou na palavra, né, a palavra fala que a gente tem que ser organizado. E quando Deus vai usar negócio de organizado, o que Ele usa? Ele usa o universo, é tudo organizado, querido. O universo é tão organizado que se der uma desorganizadinha, né, nenhum de nós sobrevive. Sabia? Só um planeta sair do seu controle, olha como que Deus é organizado. Então, um dia eu cheguei aqui, né? E eu estava meio espritado aquele dia. E eu falei, chamei os homens para me ajudar aqui, né? A primeira coisa que eu cheguei lá, né? Eu vi, né? Então, o pobre é assim. Em vez, ele vai guardar um negócio, em vez dele catar um canto, um lugar alto, para deixar o espaço livre... né? E a gente vai aprendendo isso com a vida. Então vamos dar um exemplo, né? Minha esposa é até dessas. Pensa uma mulher pobre. Ela chega na geladeira, só vai enfiando as coisas dentro da geladeira. Aí, né, querido, quando você enfia as coisas dentro da geladeira, na hora que você chega com a compra, não tem lugar de pôr. Diga comigo, todo mundo que tem geladeira cheia, fala aí. Eu falei, é pobre porque é desorganizado, fala aí. Se você chegar com a compra em casa, tem que sobrar mais espaço do que tinha antes. Por quê? Porque você está falando para Deus, para o mundo espiritual, que cabe mais coisa. Quando você enche ali, né, está uma bagunça, né, Deus não pode mandar. Não pode. Querido, eu era tão pobre, mas tão desgraçado, querido, que eu achava... Entende? Que as minhas coisas eram desorganizadas por falta de espaço. Aí eu comecei a comprar partilheira na loja. Mas comprei partilheira. Não sei se você lembra, Júlio. Mas era partilheira. Eu sei, querido, que eu acabei com mais da metade das partilheiras. Porque as partilheiras virou uma bagunça na loja. Aí
Você sabe o que aumentou? Lugar para fazer bagunça. Lugar para ficar desorganizado. Porque é pobre. Então aí eu cheguei ali, né? A primeira coisa que eu vi, né? Um rolo de arame que cabia num cantinho, querido, de pé assim, ó. Cabia num cantinho de pé. Ocupando tudo cômodo. Pá! Aquilo eu falei, mas só pode ser um pobre desgraçado mesmo. Porque na hora que eu comecei a falar que eu era pobre desgraçado, rapaz, não ficou um homem para me ajudar. Foi todo mundo embora. Por quê? Porque eu estava querendo ensinar os homens, né, aquele dia, né, que a gente tem que se revoltar contra a pobreza. Se eu não admitir que eu sou pobre, eu não posso melhorar. Então, toda vez que eu vejo um erro, eu fico indignado. A primeira indignação é comigo mesmo. Eu aprendi isso, comigo mesmo. Eu sou uma desgraça mesmo. Agora, não quer dizer que eu vou, daí eu já tô bom não, gente. Demoro 10 anos às vezes para mudar. Mas fico 10 anos falando que aquele é um hábito de pobre desgraçado. Aí, você acha que eu quero ser pobre desgraçado? Você acha que eu quero ser? E a única maneira de você deixar de ser é você admitir que é, porque daí você começa a trabalhar. Mas e o orgulho? E o orgulho? Querido, teu casamento não está bem, você tem que administrar teu casamento. O sexo não está gostoso, né? Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que fazer ficar gostoso. Ou você vai arrumar outro para ficar gostoso? Vai arrumar outro. Você vai ser infeliz o resto da vida no casamento, Raquel? Vamos, gente. Se a sua finança não está boa, né? Você começar a assumir a responsabilidade, o que vai acontecer? Eu duvido, querido, você não fazer ela ficar... Ó, se eu chegar nesse casal aqui, ó, eles têm muito para mudar. Pensa num casal pobre, querido. Pensou? Então esquece que você não chegou nem perto, tá? Mas olha bem para você ver, mas do que chegaram, né, aqui no ministério, e o que mudou, como é que foi? E sabe aonde vai travar a vida de vocês? É quando vocês falarem que está bom. Agora presta bem atenção. O que o pastor está ensinando aqui? É que Deus tem muito mais. Só que Deus só pode perdoar um pecado quando a pessoa admite e pede perdão. Sem arrependimento, não há remissão dos pecados. E na hora que você admitiu o teu pecado e confessou, o que você vai fazer? Você vai mudar. Na hora que você mudou, o que vai acontecer? Vai vir um resultado da mudança. Então não tem nada na vida da gente, querido, que você está colhendo que não foi o que você plantou. Então o que nós temos que fazer? Nós admitimos e começamos a plantar. Bom, olha bem, se eu for dar uma aula bem simples e prática para você de finança agora. Se eu for visitar um casal, falou, pastor, estamos devendo água, luz e aluguel. A primeira coisa que eu vou falar para aquele casal, vamos fazer o seguinte? Quanto vocês ganham? Ah, nós não temos emprego. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é arrumar um emprego. É ou não é? Bom, se deve água, luz e aluguel e não tem emprego, aonde está o erro aí, querido? Como é que foi alugar uma casa sem dinheiro e sem emprego, Raquel? O que o pastor fez quando ele não tinha emprego, não tinha água e não tinha dinheiro? Fui morar na casa da sogra.
Porque se eu fosse alugar uma casa, presta bem, alugar uma casa, pagar água e luz e aluguel, eu ia sujar o meu nome. E aí, quando eu fui morar na casa da minha sogra, foi para dar prejuízo, sogra? Foi para dar prejuízo que eu fui morar com a senhora? Fui lá para dar prejuízo? Não. Chegava lá, querido, olha bem, na minha sogra, era tudo do jeito da sogra. E Deus todo dia provia. Aquilo que era coisa, provia. Mas se Deus não provesse, eu não tinha entrado em uma maracutaia. Pegaram? A gente não vai morar de favor com os outros para dar prejuízo. A gente vai morar de favor até ter dinheiro. Na hora que você tiver dinheiro, estiver ganhando, aí você vai pegar o teu dinheiro. Primeira coisa que você vai fazer com o dinheiro que você pegar, o que é? O que você vai fazer? Primeira coisa, gente. Diga comigo, dizimar. Ó, eu tenho conta? Diga comigo, não. Fala comigo, nenhuma. Você não tem conta, tem compromisso. Então a primeira coisa que você vai fazer é dizimar. Depois que você dizimar, o que você vai fazer? Guardar 20%. E depois, o que você vai fazer? Planejamento, conta. Vou fazer conta. Qual que é as nossas prioridades? Qual que é a nossa prioridade? Querido, olha bem. Esses dias eu fui fazer o meu cachorro não estava, fui trocar de ração lá, fiz uma presepada e o meu cachorro estava ficando estranho. Eu falei, eu vou fazer uma comida gostosa. Fui lá no açougue e comprei um figo de boi. Aí eu peguei aquele figo de boi, dei uma cozinhadinha lá, peguei e eu achei, né, que o fubá, para fazer uma panela de fubá, tinha que pôr 1 quilo de fubá, né? Que nada, pôr uma xícara de fubá e uma xícara de arroz, né? E deu aquele monte de comida de cachorro. Aí eu falei, e aquela comida de cachorro, gente, para a gente comer, top. Não gastei nada. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas para comer é tão barato. Proteína, tem tudo aqui. Hã? Então, é que a senhora deu muito, né? Tinha que dar certo, né? Fartou. Então, aí, né? Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, mas para comer é muito barato. Quando eu era casadinho de novo, tinha que economizar dinheiro, então eu comprava arroz de saco em palha. Né? E eu comprava arroz em saco em palha, eu ia no sítio lá, trazia abóbora, eu criava frango, tinha minha horta. Então, e naquela época a comida era muito caro. O mercado era coisa muito cara. Hoje o mercado, perto do que a gente ganha, é uma das coisas mais baratas que tem. Hoje é mercado. Era muito caro. Mas eu fazia ficar barato. Então em casa sempre tinha 2, 3 latas de carne de porco, daquela enfiada na banha. Né? Eu cheguei a ter 300 galinhas no meu quintal. Tudo para economizar, porque eu não ganhava dinheiro. Aí, né, uma das coisas que nós temos que aprender. Para a gente ser rico, a gente tem que ser um bom pobre. Se você for um bom pobre, um pobre que prospera, Deus só vai ampliar, você só vai ter que ter coragem. Entende? Depois você vai só ampliar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Tem que admitir, diga comigo, igual eu preciso me arrepender da minha maneira de viver, eu preciso me arrepender da maneira que eu administro as minhas finanças. Então,
todo dia a gente tem que analisar. O Dorival e a Raquel, eles vão pegar o nome de quem quiser, receber a visita deles. Eles vão fazer uma visita na casa de quem tiver com problema financeiro. E eles vão lá levar a cesta básica e vão ver a sua necessidade, mas não é para te dar dinheiro, porque é a ordem do pastor. Mas não é para deixar ninguém passar necessidade. Para isso, eu não vou querer que a igreja faça sozinha, eu quero que você seja participante. Então, a partir de domingo, ninguém é obrigado a trazer nada, tá, gente? Mas a partir de domingo, quem puder trazer, traga algo para a gente fazer cesta básica. Traga algum alimento não perecível. Eu vou doar, pessoalmente eu vou doar umas 2 cestas básicas, né, nós vamos doar para o ministério do pastor Dorival e da Raquel. Nós vamos doar. Certo, gente? Você pode trazer 1 quilo de sal, você pode trazer 1 quilo de arroz, pode trazer uma lata de óleo, traga alimento não perecível. Mas o que eu falei para o Dorival e a Raquel, não é importante ajudar só financeiramente, mais do que conversar e ensinar as pessoas a pensar sobre finança. Não é mais importante do que fazer as pessoas pensar. Porque a hora que a pessoa entender que dá para viver sem nada, e ela começar a ver que é fácil ganhar dinheiro, não tem quem segura, querido. Não tem quem segura. Diga comigo, não vai ter quem segura. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que domingo todos nós viessem e participassem. E que você comece a orar. A orar. Não, eu sei que o que nós vamos fazer não vai ser do agrado de muita gente, né? Mas o pastor sabe o que ele quer alcançar. A maioria espana, mas a nossa parte nós temos que fazer. As pessoas, o diabo precisa saber, né? Os anjos precisam saber, as pessoas precisam saber que quem está numa igreja boa, ele só passa fome, passa necessidade por orgulho e por falta de arrependimento. Então nós precisamos ajudar as pessoas por causa disso. Agora, quando você dá o dinheiro para a pessoa, você vai ver que a pessoa ela está recebendo ajuda onde ela tinha que ser disciplinada. Presta bem atenção. Uma pessoa só vai parar de gastar dinheiro que não tem o dia que ela sentir, né, Júlio? O nome dela sujo, ela precisando de uma coisa e todas as portas fechadas, ela vai falar assim: o dia que eu limpar meu nome, eu nunca mais vou sujar de novo. E a maioria das pessoas não tem medo de dívida, porque sempre algum tonto pagou a dívida para ele. Foi pai, foi mãe. Infelizmente, isso vem de uma natureza, né? Porque quando era criança, ninguém ensinava. Nós estamos fazendo isso com nossos filhos. Nós estamos fazendo isso com nossos filhos. A Yumi foi trabalhar comigo lá, pode-se dizer que ela era menininha ainda, né? Menina. Se a Yumi prestar atenção, o que eu mais ensinava para ela, era de menos era o que ela via, que ela estava sofrendo, que ela estava coisa lá. O que eu mais ensinava para ela era... E para ensinar princípios, querido, você tem que... Às vezes a pessoa te odeia por causa disso. Às vezes eu fiz coisa para a Yumi que ela nunca vai sarar a respeito do pastor. Mas tem hora que eu vejo ela ter uns comportamentos, eu falo assim, valeu. Posso ter perdido o coração dela, mas que ela é uma pessoa diferente, é.
E nós fazemos o contrário com nossos filhos, né? Nós temos os corações dos nossos filhos, mas depois nós vemos eles não sabendo lidar com dinheiro, não sabendo lidar com traumas, não sabendo lidar com rejeição. Você acha que às vezes seu pastor te expõe, te dá bronca, te dá coisa assim? Querido, uma coisa que você tem que saber, você não vai saber se isso é programado ou não. Algumas pessoas já viram eu programar antes. Eu chegar assim, eu falo assim, ó, eu vou fazer isso por causa disso, 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 não se assuste. Por quê? E eu gosto de bater porque é técnica. Entende? É técnica para mudar. Só que você não pode saber se eu estou usando técnica ou coisa. Por quê? Porque eu vou fazer o que é certo. Se uma pessoa comprar fiado e ficar devendo, eu vou deixar o nome dela sujo. Se eu puder, eu atrapalho mais ainda a vida dela para ela ficar mais tempo sofrendo ainda. Porque o segredo é ela nunca mais querer comprar fiado. Então, o que eu estava ensinando ali para a Rose? Aí eu falei hoje para a Rose, Rose, você falou desse princípio. Lembra dos clientes que não saía da loja ficar pagando, comprava fiado, ficava indo lá na loja para pagar? Lembra? 15 anos atrás, falei, fala um que prosperou. Todos andou para trás. E não estou falando de pessoas que não pagavam, pessoas que não aprendem, tem que ter arrependimento direto. Se eu comprar uma coisa, querido, e ter que ir lá 2 vezes por causa da mesma coisa, eu estou perdendo o quê? Tempo, dinheiro, espaço, tudo. E não é meu. A pessoa chega lá, né, uma coisa que ela podia fazer, ir lá comprar o pneu, né? Uma vez só, e a gente não vê mais a cara dela. É ou não é? Não. Vai lá, e atrasa o pagamento, aí tem que ligar para ela, ó, fulano, confere aí se pagou. Querido, transtorno, a gente tem o que fazer. Aquela pessoa também tem o que fazer. Isso é coisa de quê, gente? Fala bem alto aí, coisa de quê? Pronto, é isso que eu queria que vocês aprendessem. É coisa de pobre. Entenderam? Agora, olha bem, vamos dar um exemplo. Eu não tenho dinheiro, estou morrendo de vontade de comprar um negócio. Aí não tenho dinheiro, tem dinheiro. Já que eu não tenho dinheiro, eu chego no coisa, você tem dinheiro? Eu falo, tem. Você não dá um negócio daquilo lá para mim? Isso é coisa de pobre, gente? É coisa de sábio. Mas tem que ser humilde. E tem que também estar tranquilo se você falar? Não. Não pode se ofender. Não, o senhor está pensando que eu sou trouxa? Nem eu como, o senhor vai querer comer na minha costa? Eu tenho, se eu escutar isso dela, eu vou aprender. Irmã, tudo bem, irmã, tudo bom? Não, mas se ela pegar e falar para mim, olha, o pastor me ensinou a pedir, mas desse jeito aí não dá não. Quer dizer, diga comigo, quem se ofende é coisa de quê? Bem alto. Quer dizer, se for uma pessoa que se ofende, não pode arriscar, mas vai que dá certo, vai que cola. O não já tem, aí ó, tá vendo? O não já tem. Né? Posso levar um esculacho que eu vou aprender uma lição. Da próxima vez eu vou mudar meu jeito de chegar nela, eu não chego mais. Então tem muita coisa que é coisa de rico, mas o pobre nunca vai poder ser rico porque ele... Querido, olha bem, o bom vendedor, até mesmo tem uma coisa assim, né? Quando eu for mudar a estratégia da loja, a loja está ali, o cara entra ali para comprar, precisa ser bom vendedor? Precisa, gente. Agora, põe o cara fora da loja correr atrás de gente para comprar. Hã? Vocês estão entendendo? Agora, presta bem atenção. Presta bem atenção.
O cara entra ali dentro, você tem que ser muito ruim para perder a venda de pneu. Mas tem que ser ruim mesmo. Lá na loja mesmo, nós perde direto, porque nós somos ruins. Entende? O contrário, entende? É muito mais difícil. Mas deixa eu te perguntar. Você acha que um cara de loja vai pagar 20, 30 mil de comissão para uma pessoa vender pneu dentro da loja dele? Não vai. Porque quem vende o pneu é a loja. O cara entra lá dentro para comprar. Ele arruma funcionário barato para vender. Mas se chegar um cara de fora, falar assim, ó, eu vou viajar por aí, vou vender pneu para você. Aí você fala assim, eu te pago tanto de porcentagem. Esse cara, se ele ganhar 100 mil por mês, a gente fica contente. Então, querido, olha bem, não adianta você achar que a vaca dá leite. A vaca não dá leite. Você precisa tirar o leite da vaca. Entende? O mamão com açúcar já tem dono. Aquilo que é fácil já tem dono. Pegaram? Então, olha bem, quando você vai falar assim, não, eu quero, você tem que ser a pessoa do sobrenatural. O meu genro, ele chegava a ganhar 25 mil de comissão por mês há 10 anos atrás. Mas sabe quantos pneus ele vendia dentro da loja? Para a loja? Nenhum. Só vendia longe. Então, o que nós temos que aprender? Que a prosperidade está naquilo que é difícil. Pegaram ou não? Aquilo que é fácil é só para te ensinar a trabalhar. Entenderam? Diga comigo, aquilo que é fácil é só para me ensinar a trabalhar. Fala de novo. O que é difícil é que vai vir a minha prosperidade. E assim é em tudo, querido. Vamos dar um exemplo assim, ó. Desculpa, eu vou desfazer um pouquinho do Cassiano e da Fran. Plantar tomate, pepino, qualquer um planta. É fácil. Trabalha que nem um louco e um condenado, né? Mas aonde que estão os caras que quebram ou que fica rico? É o que pega a tua mercadoria e vai resolver o problema de trazer o dinheiro para você, não é? E ele vai lá. Aí aquele lá resolve o teu problema, resolve o problema dos outros agricultores, resolve coisa, e fica rico, né? E todo mundo fala que ele fica rico na costa do Cassiano e da Fran. É ou não é? Mas ninguém vê, né? Que aquele cara, ele arrumou comprador para o produto. Né? Eu já fui um agricultor de pequena escala, né? E aquilo que eu colhi, rapaz, eu tive que jogar tudo fora, porque eu não achei ninguém que comprava. Eu perdi tudo, gente. Eu desisti de ser agricultor por causa disso, porque não tinha para quem vender. Então, nós temos que estar aprendendo bem o que nós fazemos, mas nós temos que saber que o negócio vai estar onde a gente menos espera. Você sabe o que era mais duro para mim, gordo? Quando eu comecei, é que 60% dos clientes entravam dentro da loja, eu não tinha como atender eles, porque eu não tinha mercadoria. Hoje eu vendo aqueles pneus que é difícil de vender, eu compro lá, eu tenho de monte lá na loja lá. Hoje mesmo eu estava olhando uns pneus lá, 19, era coisa. Aí eu lembrei lá do passado. Foi Deus, eu lembro que quando um carro mudava um modelo de pneu, eu falava assim, é só para acabar com o pobre mesmo. Viu? Eles não querem que a gente prospere, porque a hora que a gente começa a vender um pneu, eles mudavam o modelo de pneu, Júlio, e daí você tinha que fazer um investimento
Você tinha que pegar tudo que você ganhou, começar a ampliar aquele tipo de mercadoria para poder chegar lá. Então diga comigo assim, não é muito fácil não. E você sabe por que Deus quer que você aprenda princípios de administração? Porque não vai ser fácil, mas Deus vai te dar. E na hora que Deus te der, Ele não quer te perder, porque o dinheiro ele não pode ser o seu senhor, ele tem que ser o seu servo. E Deus, Ele vai precisar transformar a nossa natureza para poder te tirar das condições de necessitado. A gente tem que saber, né, que a mente da pessoa, o coração da pessoa, a natureza da pessoa muda antes dela ter um carro melhor. Se ela comprar o carro sem essa mudança, por isso que muitas vezes a pessoa ganha na loto, ou ganha uma herança e perde rapidinho, porque ela comprou aquilo que ela não era transformada para ter. Agora, você já pensou, você mora numa casa, você tem uma família, você tem um trabalho, e você está em crise nesse trabalho, não está prosperando, porque você está num lugar que você não está preparado para estar ali. Então diga comigo assim, aprendi agora que Deus está me abençoando antes de eu estar preparado para aquilo que Ele me deu. Fala, é por isso que eu estou em crise. A razão da nossa crise é essa. É que Deus é tão bom que Ele te deu uma família que você não estava pronto para ter. E agora Ele tem que te aprontar para você arrumar essa família, porque Ele só pode te dar outra coisa na hora que você resolver esse problema. Deus só pode melhorar o seu trabalho na hora que você resolver o problema teu lá, mas você não admite que você é ruim. Vocês lembram que esses dias eu falei que um dos nossos maiores problemas é que nós julgamos as coisas pelos nossos próprios olhos? E a razão que Deus nos dá pai, mãe, patrão e pastor e líder é para Ele estacar o dedo em nós e falar assim, ó, você precisa mudar. Ninguém quer enfrentar o sol. E uma das coisas que eu mais peguei no pé do Paulo, né, desde quando ele entrou aqui, né, e no Paulo, não sei se admite até hoje, o que é? O tempo. Porque é difícil o pedreiro que sabe administrar o tempo dele. Porque o pedreiro ele ganha por metro, né? Só que todo pedreiro acostumou a trabalhar horário comercial. Mas ele não ganha por horário comercial, ele ganha por produção. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando eu vejo o Paulo, eu não estou falando que é certo, o Paulo está trabalhando de domingo, de feriado, mas quando eu vejo ele trabalhando, eu falo assim, está melhorando. Está melhorando. É lógico, né, que a gente sabe, né, que tem aquele horário que o cara trabalha, é loucura, né? Mas a gente vê assim, né, que as pessoas têm que estar preocupadas sempre em administrar melhor o seu tempo. Qual que é o maior problema que eu tenho lá na loja? É que todo mundo que chega lá na loja, a maioria, todo mundo não, quase todo mundo é de pessoas ricas, produtivas. E todos eles chegam lá, eu e mais um bando de pobre que está lá na loja, vai atender nós, vai atender eles, nós somos pobre. E vai atender rico. E rico, quando eu sei que o cara tem uma fazenda, que ele planta, que ele colhe, né? Quando ele chega na loja, o que ele não quer? O que ele não quer? Não quer, fala aí. Não quer perder tempo. Mas o pobre que está atendendo ele ali está preocupado com isso? Porque o pobre tem aquela natureza, ele não entende o rico. Ó,
Quando você vai vender para um pobre, o pobre gosta de conversar, contar história. Pegaram? O rico, você vai na lata com ele. A maioria dos ricos, quando eles confiam na gente, ele chega lá, Trovati, vê o que é melhor, põe aí, não quer mais conversa, ele quer ir embora. Ele achou um cara, querido, que ele não precisa conversar. Aquilo para ele é um presente de Deus. Mas o pobre, sabe o que ele fala? Mas esse cara é chato, ele nem olha na cara da gente. Ele fala assim, o pobre fala assim. Então, quando eu fico olhando isso, eu começo a falar assim, meu Deus, mas eu sou pobre mesmo, viu? A gente tem que aprender isso. Por quê? Porque a pessoa está ocupada com aquilo que interessa. Vocês estão entendendo, gente? Tudo o que manda, querido, é as coisas que interessam. Agora, olha bem, é muito simples. Quando o rico está com tempo, ele gosta de conversar para poder... O que ele quer ter? Vamos, gente. O que o rico quer quando ele está forgado? Quando ele está forgado e quer conversar, o que ele quer? Ó? Ele quer aprender. Quem é de rico que chega lá na loja, né? Ele fala assim, ô Trovati, quanto está o pneu tal, né? Na hora que eu vejo que ele está querendo conversar sobre pneu, eu falei, ele não quer conversar sobre pneu. Ele quer falar sobre negócio, sobre a vida dele, sobre a coisa dele. Então, por quê? Porque ele vai, quando ele tem tempo, ele quer aprender para ser melhor. Pegaram, gente? Então, tem tempo. Então, você não é que você vai ser rico, vai ser descarado. Mas vem cá, querido, olha bem, na hora de trabalhar, é hora de trabalhar, é hora de produzir. Por exemplo, o irmão aqui está administrando o tempo dele. Eu chego lá e ele fala assim, ó pastor, você quer olhar, olha aí porque eu estou trabalhando. Ele não vai parar. Agora, se ele é pobre, o que ele fala? Ô pastor, senta aí, toma um cafezinho aqui. Ele nem faz conta que ele vai deixar de rebocar 1 metro de parede. Entenderam? Porque o pobre desperdiça tempo. Pegaram? Agora ele está com um problema lá, né, também, né? Ele chega em mim e fala assim, ô pastor, eu estou com tal problema assim, o senhor tem alguma ideia para me ajudar? Também é papo de rico. Então sempre a gente quer, olha bem, diga comigo, mente pobre, discute, problema com pessoas, falei. Fala gente normal, falei. Discute, problemas, fala aí. Agora fala, gente nobre, ideias. Então é mais ou menos assim. Eu estou dando uma dica aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá, querido? Olha bem, se o Dorival e a Raquel for lá na tua casa, senta com eles e fala assim, ó, nós somos pobres. Nós fizemos cagada, estamos devendo. Que conselho que você vai dar para nós? Eu tenho certeza que eles já são treinados e a gente não pode falar qual conselho que ele vai dar, porque ele vai ter que pegar mais alguma coisa, porque cada caso, diga comigo, cada caso é um caso, falei. Então tem gente, o pastor não falou aqui que nunca dá dinheiro? Mas tem casos que se você der dinheiro, querida, aquela pessoa vai te dar até lucro depois. Mas é raro. Pegou? Quem que vai decidir isso? É a pessoa ou é o líder? Vamos, gente. Quem? O líder. Agora, o que eu tenho que fazer para mim ser pobre? Falar que o líder está errado. E se eu quiser ser rico, eu tenho que falar assim, o líder sabe o que está fazendo. Porque um defeito do pobre, o que é? É colocar a culpa no descontentamento dele. Ele coloca a culpa no líder. Né? Então, e também isso é coisa de criança, né? Porque uma criança, se ela chegar aqui, ô mãe, me dá doce. Você não vai comer doce. Daqui a pouco tem almoço. O que a criança vai pensar? Minha mãe é ruim.
Minha mãe não me deu doce. Então, quando você fala que o líder é ruim, não te deu doce, não tem amor. Pastor não tem amor. É papel de quê, gente? E criança, papel de criança é papel de quê? Agora vamos falar outra coisa, bem para você aprender o que é. Papel de criança é papel de criança, adulto, o que é? Papel de pobre. E antes, né, de eu chamar vocês de pobre, falei assim, então eu estou falando que eu sou um pobre, tá? Tem muita coisa errada na minha vida e é fruto da minha pobreza. Agora, se você se acha rico, querido, você está no lugar errado, porque daí você não tem o que prosperar mais, então pode pegar o teu orgulho, né, e buscar a tua... Porque a primeira coisa que você tem que saber, que você nunca vai deixar de ser pobre, porque sempre nós temos que melhorar. E você vai saber o que você melhorou, porque pelo fruto conhece a árvore. Correto ou não? Amém, querido? Ó, o casal aqui melhorou? Muito. Mas muito mesmo, né? Mas se esse melhoradinho trouxe um pouquinho de orgulho para eles, né? O que aconteceu? Parou. Travou. Amém, querido? Glória a Deus. Então, diga comigo, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é assim, vamos pegar uma aulinha prática, terminar o culto com aula prática, né? Diga comigo assim, se não tem dinheiro, é só não gastar nada. Fala assim, o que precisar, eu tenho que pedir menos dinheiro. Agora diga comigo, se eu quiser dinheiro, eu vou ter que trabalhar. Foi depois que eu tiver o dinheiro, fala aí. Primeiro eu tenho que dizimar. Foi depois guardar 20%, fala aí. Falou, e depois conversar com a família e ver as prioridades, fala aí. Pegaram, gente? Estão entendendo? Cobriu a prioridade, guarda mais um pouco, não vai gastar não. Aí daqui 2, 3 anos, né, vocês vão ter um dinheirão bom guardado, né? Junto com esse dinheiro guardado, Deus também vai dar um acúmulo de sabedoria para vocês administrar a riqueza. Não precisa falar o que você vai fazer, Deus vai dar sabedoria. Glória a Deus. Amém? O pastor, ele começou a loja com R$500. O pastor já quebrou 4 vezes na caminhada. De uma vez eu quebrei de ficar com 180 mil negativo na época, que no dinheiro de hoje dá mais ou menos 2 milhões. Atualizando para hoje. A nossa igreja, ela começou na sala de uma casinha alugada. Não é, Raquel? E nós só chorávamos, nós não sabíamos nem o que estava fazendo da vida. Depois de 1 ano, aquele grupinho dizimando, também não era difícil, né? Porque se arrecadar 3 mil por mês, estoura o limite de imposto de renda. Nós depositava tudo na conta da FAB, e aí a FAB ia ter que pagar imposto de renda, nós fomos obrigados a abrir o ministério. E até hoje o nosso ministério é a mesma regra, é o mesmo princípio. E também, até hoje, né, eu me perco muito, levo muito prejuízo, porque hoje eu sou muito pobre. Eu sou muito ruim. Eu sou muito desorganizado. Sou semi-analfabeto de educação. Então, as minhas coisas não é organizado do jeito que eu queria, mas eu sou inconformado com isso. Eu acordo todo dia indignado com as consequências das coisas que eu estou sofrendo, mas eu assumo a culpa, eu sou o culpado. Eu não gostava de estudar, me faz falta. Eu estudei só até a 7ª série,
Depois eu estudei mais, mas isso não conta, porque o que conta é o que você estudou quando é pequeno. Eu não gosto de escrever. Quem fazia minhas lições de coisa, eu acho que eu era mais ou menos, porque eram minhas namoradas que faziam minhas lições de casa, e eu não sei como é que as professoras corrigiam aquilo, e eu só tinha nota boa. Mas nunca fazia dever de casa, era só as namoradas que faziam para mim. Hã? As namoradas, eu tinha duas que faziam. É verdade, não é mentira não. E aí, né, mas o que eu ganhei com isso? Eu me lasquei, gente. Eu me lasquei. Estou pagando o preço até hoje. E talvez, né, a gente nunca vai ter o que Deus tem para a gente, por não conseguir mudar. Mas uma coisa eu faço. Eu confesso meu pecado, e eu assumo a minha culpa, e eu falo para Deus, né? Falo, Deus, muito obrigado. Porque até o sofrimento que eu sofro é culpa minha, mas porque o Senhor está me dando mais do que eu mereço. Então diga comigo assim, se eu administrei mal, é porque Deus foi tão bom que pôs na minha mão, sem eu estar preparado para ter aquilo. Amém, querido? Agora olha bem, então se prepara para ter uma esposa melhor. Se prepara para ter um esposo melhor. Se prepara para ter uma finança melhor. Se prepara para ser um bom funcionário melhor, porque você só vai aprender a ser patrão o dia que você for um bom funcionário. O dia que você compreender o teu patrão, amar o teu patrão e saber andar pela cabeça do teu patrão, você já é um patrão. É só esperar o tempo certo que manifesta. Mas enquanto no teu coração você estiver criticando o teu patrão, você está falando que você é sábio, que seu patrão que tem que se arrepender, né? E você não vê que ele não está lá à toa, foi porque Deus deu para ele, ainda que ele não esteja preparado, mas você está muito menos que ele, porque você não está preparado nem para ser empregado, tá? Se você acha que a tua esposa é ruim, é porque você não é um bom marido. E a hora que você admitir isso, né, teu casamento vai mudar. A hora que você também admitir, né, que seu esposo é mais do que você podia ter, que você tem que aprender a administrar, também você vai aprender a administrar. Isso é cuidar do seu jardim e guardar ele. Amém, querido? É bom a gente ouvir falar sobre dinheiro, sabe por causa de quê? Porque quando as pessoas vêm pedir para a gente resolver um problema, né? Né, Raquel? O maior desconforto de todo mundo é dinheiro. Glória a Deus. O Edmar diz que tem uma pessoa lá em Santa Amélia, né, que ganhou 19 milhões, né, Edmar? Batiá. 19 milhões o cara ganhou, gente. Vai que ele é do ministério, né? Vai ter um dízimo aí, né? De 1.900.000. Gente, levanta, vem aqui para nós orar.